Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 2. Nós paramos ontem justamente no capítulo 2 de Malaquias e no capítulo 4 de Oséias, na conexão que existe entre essas duas passagens das Escrituras. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre esses dois caminhos que se colocam diante de todo aquele que professa seguir o Evangelho. O mundo, irmãos, o mundo, ele vai nos apresentar milhares, talvez milhões de caminhos a serem seguidos. Mas nós sabemos que diante de toda essa multiplicidade de caminhos, nós podemos subdividi-los em apenas dois: o caminho estreito, o caminho apertado e o caminho largo, o caminho espaçoso. Ambos os caminhos são precedidos por uma porta que segue na mesma direção deles. A porta estreita antecede o caminho apertado, a porta larga antecede o caminho espaçoso. E na igreja, no ambiente religioso, isso não é diferente. Nós vemos que a ideia de que podemos adorar a Deus do nosso jeito não é algo novo, não é algo que faz parte apenas da nossa geração atual, onde cada vez mais surgem pastores e pregadores apresentando novas formas de se relacionar com Deus. Isso não é novo. Nós lemos aqui que os sacerdotes, aqueles que deveriam fazer a intermediação entre o povo e Deus, eles estavam muito mais preocupados em agradarem ao povo do que em ajudarem o povo a agradar a Deus. Nós estamos aqui com esse propósito de nos estimularmos a prestarmos ao Senhor um culto que seja cada vez mais agradável a Ele. Mas o culto começou, irmãos, muito antes da oração inicial, da administração da palavra. Muito antes de chegarmos aqui, o culto já havia iniciado. Com o dia que nós passamos hoje. Como foi o dia que nós passamos hoje? Como foi a nossa manhã, nosso almoço, a nossa tarde, e agora o nosso início de noite? Como tem sido o nosso dia? Toda a nossa vida, irmãos, representa uma adoração que prestamos a Deus. E podemos estar fazendo essa adoração como Abel ou como Caim. Essa é a verdade. E o que vai nos mostrar se de fato nós estamos adorando a Deus de uma maneira correta ou não, é como o próprio Deus escolheu ser adorado. Nós não temos nenhum tipo de autonomia para decidirmos como devemos agradar a Deus, ou de que forma nós devemos agradar a Deus. Como, por exemplo, trazendo para o nosso contexto atual, onde a maior parte das igrejas evangélicas estão de portas fechadas, essa decisão de fechar a porta de uma igreja ou de abri-la não pertence ao homem. Eu não sei se vocês já leram o livro do Apocalipse. O Senhor Jesus diz que a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. O homem nunca teve autonomia para dizer, a igreja vai ficar fechada por conta dessa pandemia. Não, essa autonomia nunca foi. Perceba que essas igrejas que estão de portas fechadas, elas nunca foram de Cristo. Porque se de fato tivessem sido de Cristo, somente Ele tinha e tem a autonomia para fechar essas portas.
Nós aqui, irmãos, não somos mestres, não somos patrões, nós somos servos. E nos alegramos com a possibilidade de servir a um Senhor tão maravilhoso quanto o nosso. É necessário, irmãos, que eu e você, cada vez mais, repensemos o nosso cristianismo. Pois nós vivemos dias profetizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, onde a maldade se multiplicaria a tal ponto de que o amor de quase todos se esfriaria. Essa é a nossa realidade atual. Igrejas gélidas, sacerdotes que estão mortos no culto, liderando uma congregação de zumbis, pessoas que nunca foram regeneradas, pessoas que nunca andaram em santidade, pessoas que nunca renunciaram a nada por amor a Cristo e nem estão dispostos a começarem a fazer isso. Por isso, irmãos, aqui no capítulo 2 de Malaquias, nós vamos iniciar nessa noite falando a respeito desse tema. Por qual caminho você tem andado? O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos imitar aqueles que imitam a Cristo. Ele fala isso quando ele escreve aos Coríntios, e ele repete essa mesma fala quando ele escreve aos Filipenses. Tende em vós o modelo daqueles que andam como Cristo andou. Tende em vós esse modelo. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque inevitavelmente, como nós vimos aqui, o sacerdote, o líder da igreja, vai ser um reflexo da igreja. Assim como a igreja vai ser um reflexo do líder. Por quê? Porque todos nós estamos inevitavelmente andando por um caminho parecido. Então, se você está numa igreja errada, você está seguindo um falso mestre, você sabe quais são as condenações que são determinadas pela palavra em relação a isso. O próprio Senhor Jesus diz que se nós seguirmos guias cegos, qual será o destino? Do abismo. Mas o Senhor fala também que Ele concederá pastores segundo o seu coração para apacentar o seu povo. E aqui no livro de Malaquias nós vamos ver que o castigo de Deus já havia começado. O castigo de Deus já havia começado para um povo que, apesar de uma intensa disciplina, resistia de maneira obstinada em se arrepender e voltar ao Senhor em santificação. Versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Percebam, irmãos, olha que coisa interessante. Ele não está dizendo que vai transformar bênção em maldição. Não. Ele está dizendo: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Porque a ideia é de que uma liderança bíblica, a ideia é de que um cristão que é, inevitavelmente, independentemente de você fazer parte ou não da liderança da igreja, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, como está escrito em Pedro, na carta de Pedro. Então, um cristão, ele abençoa o lugar que ele está. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Portanto, quando a luz chega num lugar onde há trevas, a luz, ela vai iluminar aquele lugar. No seu trabalho, na sua família, num ônibus que você entre, numa reunião que você faça parte. Se você é um cristão verdadeiro, você está abençoando aquele lugar. Mas se a luz que há em nós
forem trevas, quão densas trevas serão. No livro de Números, se eu não me engano, o Senhor diz como Arão deveria abençoar o povo. Diz: olha, você vai abençoar o povo assim. Você vai levantar a sua mão e vai dizer que a face do Senhor resplandeça sobre a face do povo, que o Senhor tenha misericórdia do povo. O Senhor diz como o sacerdote deveria abençoar o povo. Então esses homens que deveriam abençoar o povo, eles estão agora amaldiçoando. Trazendo isso ainda mais para o nosso contexto. O que abençoa mais uma igreja? A pregação. Mas se a pregação de uma igreja for herética, ou não for completamente bíblica, aquela pregação será uma maldição para aqueles que estão sentados ouvindo. É isso que ele está dizendo aqui: eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Aí ele diz assim: já as tenho amaldiçoado. Vocês nem perceberam. Vocês nem perceberam, eu já comecei a fazer isso. Tudo aquilo que vocês falam não abençoa ninguém. Vocês só trazem maldição na vida dessas pessoas. Vocês fazem com que essas pessoas sejam 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. É isso que nós estamos vendo nas igrejas evangélicas. Cristãos nominais e são piores que os seus líderes. Então o líder diz: se entrar um ladrão na minha casa, eu atiro para matar. O liderado diz: se alguém olhar feio para mim, eu atiro para matar. Mas o que foi que Jesus disse? Que não é para matar ninguém. Então a palavra de Jesus, ela não é mais respeitada. Ninguém está preocupado mais com aquilo que Deus falou. Por quê? Porque os sacerdotes, eles inventam a sua própria teologia. É isso que a gente tem visto. Cada igreja tem a sua teologia. Você tem a teologia batista, você tem a teologia presbiteriana, você tem a teologia pentecostal, você tem a teologia congregacional, você tem a teologia das seitas, né? E aí você tem adventistas do 7º dia, que tem a sua própria teologia, a teologia da Congregação Cristã do Brasil, que nem tem teologia, né? É a teologia de não ter teologia. E aí você vai, cada grupo se reúne com o propósito de adorar a Deus de um jeito que eles mesmos criaram, sem levar em consideração a palavra. E agora eu gostaria de convidar vocês a Oséias capítulo 4, no versículo 6, que foi onde nós paramos ontem à noite. E eu já disse a vocês ontem à noite como Oséias capítulo 4 e Malaquias capítulo 2 há um intervalo de tempo de quase 300 anos, onde praticamente a mesma mensagem é repetida para um povo que deveria estar vivendo em aliança com Deus, mas estava vivendo em uma constante rebelião ao seu Deus. E o juízo começa pela casa de Deus. Deus é mais severo com aqueles que Ele concede mais dádivas. A quem mais é dado, mais será cobrado. Por isso aqui, irmãos, a cobrança maior, tanto em Oséias capítulo 4, quanto em Malaquias capítulo 2, em referência aos sacerdotes. A cobrança maior para eles deveriam ser um referencial para o povo, um referencial do que é certo, mas eles estavam sendo um referencial do que é errado. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Você percebeu? Você percebeu o pronome? O pronome possessivo, o meu.
povo. É o meu povo que está sendo destruído. O meu povo. O povo de Deus. O povo que o Senhor fez uma aliança. O povo que o Senhor vai lá, pega Abraão, faz uma aliança com Abraão, faz com que Isaac nasça, faz com que Jacó seja abençoado. De Jacó tem os 12 patriarcas. Esse povo que o Senhor fez uma aliança. O meu povo está sendo destruído, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E como eu disse ontem a vocês, entenda essa palavra conhecimento como a palavra relacionamento. O meu povo está sendo destruído porque eles não se relacionam comigo da maneira correta. Eles não têm qualquer tipo de cuidado em fazer as coisas como eu mando, mas eles fazem como lhe é agradável. Ninguém está preocupado, irmãos, com o que a Bíblia fala. A maioria das pessoas está preocupado com os seus próprios sentimentos. Por exemplo, qual é o sentimento, irmãos, que mais tem dominado não somente o mundo, mas principalmente o nosso país? Segundo as notícias, o Brasil é o epicentro atual do coronavírus. Então, qual é a palavra central? Medo. As pessoas têm medo. Então, as pessoas estão com medo. E o medo faz com que as pessoas tomem uma série de atitudes, quando na verdade as pessoas deveriam ter fé. E baseado nessa fé, tomar as atitudes condizentes com a sua fé. Como por exemplo, eu posso usar máscara por fé, como eu posso usar máscara por medo. Eu posso lavar as minhas mãos por fé, ou eu posso lavar as minhas mãos por medo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E em Romanos 14 ele diz: tudo aquilo que fazemos sem fé é pecado. Então, irmãos, você pode vir para a igreja até vestido de astronauta. Eu não vou falar nada com você, pode ficar tranquilo. Mas se você fizer isso, faça por fé. Não faça por medo. O meu povo tem sido destruído. O meu povo está sendo. A ideia aqui, irmãos, é de um ato continuado. O povo estava sendo destruído. O livro de Oséias foi escrito no ano mais ou menos 760 a.C., uma vez que Israel foi destruído pelos assírios no ano 722. Oséias profetiza antes disso, 760 anos antes de Cristo. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. 2020 anos depois de Cristo, destruído, ele falta conhecimento. Você pergunta para uma pessoa: e aí, por que você vai para essa igreja? Ah, porque eu me sinto bem. Eu me sinto bem? Como assim? Ah, eu vou lá porque tem um coral para as minhas filhas cantarem. Eu vou lá porque tem um departamento de casais, toma conta do meu casamento. Eu faço isso. É brincadeira. Você tem a Bíblia. Naquele lugar, você consegue sentir o cheiro de Cristo naquele lugar? O aroma que você sente lá é o aroma de enxofre? Ou você já perdeu o sentido e já não sabe mais a diferença entre o aroma de Cristo e o aroma de Satanás? A maioria das pessoas não tem diferença mais, não sabe mais a diferença. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. O sacerdote rejeitou o conhecimento. Que conhecimento, irmãos? Não é um conhecimento meramente intelectual.
É um conhecimento espiritual. Eu vou conhecer a Deus, claro que eu vou conhecer a Deus intelectualmente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler comentários bíblicos, eu vou ouvir ou ler pessoas que andaram com Cristo no passado, mas nada substitui a primazia da palavra de Deus. Nada. O sacerdote rejeita o conhecimento. Imagina. Por que ele rejeita o conhecimento, irmãos? A ideia é a mesma ideia que Jesus disse para a gente. Porque o conhecimento de Deus para os sacerdotes lhes são desfavoráveis. Então, se o sacerdote pregar a palavra de Deus fiel como está nas Escrituras, o povo vai se afastar, eles não vão ter dinheiro e nem vão ter poder sobre o povo. Então eles precisam fazer o quê? Ajustes. Eles precisam ajustar a palavra de Deus à sua conveniência e à conveniência do freguês. Por isso ele diz: vocês rejeitaram o meu conhecimento. A ideia aqui não é que eles não receberam, não é que eles não tinham. A ideia é, imagine uma pessoa que chega na sua casa e diz assim para você: olha, estou aqui com um presente para você. Qual é o presente? 10 cachorros, vira-latas para você criar. Toma aqui o presente. Você rejeita o presente. Ele te deu aquilo. Você sabia o que era que ele queria te dar. E você disse: não, eu não quero. É como, por exemplo, eu acho que os testemunhos de Jeová que distribuem ou vendem aquela revista Sentinela, distribuem, né? Mas os testemunhos de Jeová, uma seita herética, distribuem a literatura deles. Os pastores reformados vendem a preços caríssimos os seus livros. Coisa assustadora, né? Servos das trevas mais prudentes do que aqueles que se dizem servos da luz. Então, é como se um testemunho de Jeová chegasse na sua porta, batesse: toma aqui um exemplar da revista O Sentinela. Você é um cristão verdadeiro. Você diz: olha, meu amigo, você não pode chamar uma pessoa dessa de irmão. Olha, meu amigo, eu não concordo com o que está escrito nessa revista. Se você quiser chegar aqui, entrar em minha casa e eu te evangelizar, você vai ser bem-vindo. Mas eu não vou ouvir aquilo que você tem a me dizer, porque não vem de Deus. Então você rejeita aquilo, porque você sabe que aquilo é ruim. Mas a ideia aqui é pessoas que estão rejeitando aquilo que é bom. Qual foi a maior rejeição? A rejeição do próprio Deus. Porque Jesus veio ao mundo e os homens o rejeitaram porque amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O que aconteceu com os seus? Eles o rejeitaram. Quando Jesus disse: eu sou, lá em João capítulo 8, o que foi que eles fizeram? Pegaram pedras para apedrejá-los. Então a ideia aqui de rejeição os sacerdotes estavam com aquele conhecimento, mas eles sabiam que aquele conhecimento verdadeiro não lhe era favorável. É como um advogado que manipula a verdade para que o seu cliente, que é culpado, seja inocentado. Quantos advogados a gente conhece assim? Então aqui, você, sacerdote, rejeitou o conhecimento. O conhecimento estava disponível a você. O conhecimento chegou à tua porta, até a sua porta, mas você disse: eu não quero esse conhecimento. Quantas pessoas que você já tentou evangelizar? Quantas pessoas de falso evangelho que você já tentou alertá-las? Que não se compra as bênçãos de Deus, que não se tem relacionamento com Deus baseado em barganha. Quantas pessoas você já tentou alertar que nenhum tipo de ritual místico vai acrescentar nada à nossa vida? Quantas pessoas você já tentou alertar e elas rejeitam esse conhecimento? Aqui também, o sacerdote rejeita. Não é que ele não tem, ele rejeita. Porque
Você rejeitou o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. A ideia aqui é a mesma ideia. Se você quer uma figura perfeita do que está sendo dito aqui em Oséias, é só a gente se lembrar do sacerdote Eli. Quem se lembra da época de Samuel? Se lembra de Eli? Muito antes de Samuel ouvir a voz de Deus, quando ainda era garoto, um homem de Deus foi até Eli e avisou: olha, Eli, você está dando prioridade aos seus filhos. O que Eli deveria fazer? Cair em si, botar o Ofni e Finés para fora, dizer: aqui na casa de Deus vocês não vão fazer o que vocês estão fazendo, e restaurar o altar caído. Essa deveria ser a postura dele. Não foi isso que os ímpios ninivitas fizeram com a pregação de Jonas? Imagine, um profeta de um Deus que você nem conhece direito, vem até você e diz que em 40 dias vai destruir a sua cidade. E o rei deu tanto crédito à pregação daquele profeta doido. Não sei se você já viu o desenho bíblico de Jonas. Todo desenho bíblico de Jonas coloca Jonas como doido, né? Ele tem cara, a Bíblia dá esse aspecto dele, né? Aí a 40 dias e Nínive será completamente destruída. O rei ímpio, pagão, deu crédito à pregação. Ó, todo mundo aqui em jejum, botou até os animais para fazer jejum, irmão. Já imaginou? Totó sem comer. Mimosa. Foi. Jejum todo mundo, meu filho. Pão de sangue e cinza. 40 dias. Um rei ímpio. E eles se arrependeram. Sabe por que eu sei disso? Porque Jesus falou que aqueles ninivitas, aquela geração que ouviu a pregação de Jonas, se arrependeu e estava certo. Mas que os judeus da época de Jesus deu tudo para o inferno. A maioria não deu crédito à pregação, como está escrito em Isaías 53. Então, quando a gente observa isso aqui, irmãos, o Senhor rejeita. E uma das maiores demonstrações da rejeição de Jesus é quando sua vida começa a ficar tranquila. Ah, pastor, então o Senhor deve me aceitar. Deus deve estar me aceitando demais. Porque minha vida é uma tribulação só. Mas você tem que tomar cuidado, irmãos, porque dificuldade por dificuldade até os ímpios têm. A dificuldade que de fato é uma evidência que você é um cristão é quando essas dificuldades elas te alcançam por conta do seu posicionamento, da sua postura cristã. Então, se você tem tido postura cristã no seu trabalho, na sua casa, na sua vida particular, se você tem tido uma postura cristã e isso tem trazido para você dificuldades, isso é uma evidência da sua salvação. Inclusive, uma das maiores evidências. Quanto mais cristão, mais parecido a Cristo nós nos tornarmos, tanto mais o mundo vai nos odiar. E nós nos sentiremos, como diz a palavra, né, apertado ou pressionado de todos os lados. É isso que significa a palavra que Jesus usa em Mateus capítulo 7, quando ele fala que o caminho é apertado. Aquela palavra no grego significa pressionado de todos os lados. Então, significa que Deus rejeitou o sacerdócio desses homens. Ele diz: olha, eu não estou mais presente. Tudo que vocês estão fazendo é de homem para homem. Quem já ouviu uma propaganda de uma dessas empresas de roupa, de mulher para mulher? Marisa. Então tem assim, nas igrejas heréticas é de homem para homem. Uma igreja herética para você. Ele não está lá presente. Uma das maiores demonstrações disso é a famosa igreja pomposa, rica, luxuosa de Laodiceia. Quem chegasse em Laodiceia, meu filho, rapaz, não ia ter dúvida, rapaz, Deus está nesse lugar. Mas Jesus diz: eu estou do lado de fora, e vocês nem notaram. Aqui é a mesma coisa.
Os sacerdotes, eles rejeitam o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é inconveniente. Você já viu que a maioria das igrejas heréticas, elas não usam o testemunho de Cristo, elas usam o testemunho de Abraão, de Davi, de Salomão. Oh, você vai ser rico como Salomão, você vai ser assim poderoso como Sansão, você vai ser, né, sábio e inteligente como fulano de tal, você vai ser como Gideão. Sim, meu filho, e como Jesus? Ninguém quer ser, não. Não, porque filho de carpinteiro, pobre, rejeitado pelos seus próprios parentes, e que teve como destino final uma crucificação dolorosa. Ele ressuscita ao terceiro dia, mas ele morreu na cruz, não se esqueça disso, depois de muito sofrimento. Então a Bíblia diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Você vai ser sacerdote diante do povo, mas diante de mim não. A maioria dos pastores, a maioria esmagadora dos pastores, não tem nenhuma comunhão com Cristo. Zero comunhão, não tem comunhão. Cristo não concorda com o que eles fazem. Aquilo que eles fazem, eles falam e fazem por sua própria conta. Como eu disse, eu sempre vou usar o exemplo desse homem, porque para mim é um dos mais escandalosos que eu já ouvi, e é algo que está disponível a qualquer pessoa que mexa no smartphone e tem acesso à internet. Ele disse que se ele morasse nos Estados Unidos, um dos pastores reformados, eu estou usando o exemplo de pessoas que pregam a teologia correta, porque quem prega a teologia errada, a gente não tem nem o que dizer. Então, essas pessoas que pregam a teologia correta, mas não vivem de maneira correta, são pessoas extremamente perigosas. Muito mais perigosas que um Edir Macedo e um Valdomiro da vida. Pessoas que pegam o Novo Testamento como esse senhor e destrincham. Ele tem doutorado no Novo Testamento. Como é que uma pessoa que tem doutorado no Novo Testamento, que diz que um dos seus principais livros de cabeceira é o Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones, diz que se morasse nos Estados Unidos andaria com um revólver na cintura? Para quê, meu filho? É Velho Oeste? Qual o propósito de você andar com um revólver na cintura? Me diga aí. O senhor diz isso abertamente, irmãos. Num congresso, numa roda, aonde estavam lá líderes cristãos que influenciam milhares de pessoas. Imagine as pessoas que ouviram isso e concordaram com isso. Imagine uma pessoa que está com raiva de outro e está com uma arma na cintura. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai dar o tiro e vai matar. E depois, como é que faz? Eu me arrependi de matar. E agora? Vai como? Tá bom, matou, meu filho. Você vai ver, por exemplo, por que você acha que Urias, por que você acha que Davi passou pelo que passou? Davi se arrependeu de matar Urias. Você tem dúvida do arrependimento de Davi? Eu não tenho. Mas Urias ressuscitou? Quando Davi quis construir o templo, o que você acha que Deus disse? Davi, você não vai construir o templo. Você sabe por quê? O que é que tinha na mão de Davi? Mas já tinha tanto tempo que ele tinha matado Urias. Mas para Deus um dia é como 1000 anos. Davi só não construiu o templo porque o sangue de Urias estava na mão dele. Ele tinha sido perdoado por Deus? Tinha. Não está. Aquele pecado não o impediria de entrar no céu, uma vez que o seu Redentor justifica diante de Deus. Mas as consequências permaneciam para a própria aprendizagem, né, em relação à malignidade do pecado. Que Davi entendesse. Olha como o pecado é. Eu fiz algo totalmente inconsequente há anos atrás, e até hoje o sangue dessa pessoa está na minha mão. Deus me perdoou, mas essa pessoa morreu. Eu não posso trazê-la de volta. Eu queria, não posso. Aí vem um pastor desses, famoso, e diz: pega um revólver e bote na sua cintura. Para quê, irmão? Para você ter uma discussão no trânsito para tirar e matar?
É isso? É para isso que você tem que levar para sentir? Então, quando você vê, esses são os pastores de hoje. Vocês sabiam, irmãos, 90% da igreja evangélica apoiou o atual presidente da República. Fizeram campanha para ele. Você sabia que o ministro da Justiça é um pastor presbiteriano? Você sabia disso? Ó, eles estão até diante de homens, e grandes multidões de homens estão ouvindo. Mas é como está escrito em 1 João capítulo 4. Sabe por que os homens dão ouvido a esses homens? Porque eles falam o que homens querem ouvir. Eles não falam aquilo que Deus quer que eles falem. Porque eles sabem que, para que eles falem isso, eles terão que admitir os seus erros. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Esqueceu da lei. Ó, amnésia de conveniência. Oh, eu não sabia. Mas você não sabia, meu filho, está escrito. Ah, eu me lembrava. Também não me esquecerei de teus filhos. A ideia é, vocês não terão posteridade. Sabe, todos vocês conhecem como Deus organizou a adoração no Antigo Testamento. Ele escolheu uma tribo. Qual foi a tribo? A tribo de Levi. Por conta daquele episódio lá do bezerro de ouro. Ele escolheu a tribo de Levi, para que a tribo de Levi habitasse no meio das demais tribos, a tribo que ensinaria, que tomaria conta das coisas de Deus e intermediaria o relacionamento de Deus e o seu povo e a sua nação. De maneira que todos os sacerdotes, inevitavelmente, eram da tribo de Levi. Inclusive, foi uma das grandes dificuldades para algumas pessoas em relação ao sacerdócio de Cristo. E aí a gente lê lá no livro de Hebreus que o sacerdócio de Cristo é anterior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é da ordem de quem? De Melquisedeque, e não da ordem de Arão, nem da ordem de Levi. Mas aqui ele está falando, eu vou me esquecer dos seus filhos. Quem eram os filhos? Eram aqueles que seriam os próximos sacerdotes. Não vai ter mais. Eu vou acabar com isso. Já que vocês não estão fazendo uso do privilégio que eu dei a vocês. Que privilégio? Quão formosos são os pés que levam as boas novas. Já que vocês não estão dando valor ao privilégio que eu concedi a vocês, eu extinguirei esse privilégio. Não vai ter mais serviço. Quanto mais estes se multiplicaram, olha que coisa. Irmãos, falsas igrejas, grandes negócios. Tem até um ditado, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas esse ditado não é verdadeiro, né? O ditado mais verdadeiro é o que eu acabei de dizer a vocês. Falsas igrejas, grandes negócios. Porque se for uma verdadeira igreja, meu filho, tudo que você vai conseguir aqui na terra é perseguição. Mas diante de Deus, alegrias incontáveis. Glória a Deus por isso. Mas diante da realidade do mundo, pequenas igrejas ou falsas igrejas, grandes negócios. Sabe? A igreja é a oportunidade que muitas pessoas têm de ganhar dinheiro, de fazer fama. Ainda mais nós que vivemos em um país de aparente democracia. Então, nós temos a cada 2 anos, né, de acordo com o processo democrático do nosso país, eleições, onde se escolhem representantes que vão ocupar cargos públicos. E você sabia que hoje em dia uma das melhores formas de se obter voto é usando o nome de Jesus? Que coisa assustadora, né?
Quanto mais estes se multiplicaram. Por que você acha que se multiplicam as igrejas evangélicas? Porque isso é interessante para o sistema maligno do mundo. A probabilidade é de cada 1000 igrejas que se fundam, que são fundadas, uma ser do verdadeiro evangelho. Eu estou sendo bonzinho. De cada 1000, uma ser alguma igreja que vai pregar e viver a verdade. A maioria delas não tem nenhum compromisso. São igrejas, como eu disse, de homens para homens. O propósito é, eu quero melhorar a minha sociedade, a gente quer acabar com a marginalidade, a gente tem que acabar com a criminalidade, com o consumo de drogas. Meu filho, isso não é meu papel, não. Meu papel é pregar o Evangelho e discipular aqueles que entrarem pela porta estreita, andando com eles pelo caminho apertado. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Por isso que eu digo, irmãos, aquilo que para determinadas pessoas é honra, para quem é um cristão verdadeiro é o quê? Vergonha. Por exemplo, esses dias, eu estava vendo a vida de um desses pastores famosos da teologia reformada, e ele dizendo, que ele tem dezenas de livros publicados. Perdoe a sinceridade. Isso é vergonhoso. Cada livro publicado desses homens tem lá bem grande: proibido na divulgação. Assim, proibido na divulgação? Não, porque tem direitos autorais. Se você quiser ter acesso ao que esse escritor evangélico escreveu, você tem que comprar. Ainda que você baixe o conteúdo em PDF no seu smartphone, no seu computador, você tem que comprar o e-book. O e-book é mais barato, Então vamos imaginar que um livro custe 50, tem livros até de R$100, mais até do que isso. Mas a faixa etária de livro, evangélico, entre 50 e R$100, um e-book está girando em torno entre R$9 e R$30. Imagine, você baixar o conteúdo na internet, você tem que pagar R$30. 70% desse valor vai para o bolso do autor, sabia disso? O site que mais veicula e-books no mundo inteiro é um site norte-americano chamado Amazon. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é aquele que tem qual número, de direitos autorais. Então todo autor de livro evangélico chega lá na Amazon e diz: meu conteúdo aqui, aí a Amazon fica com 30%. O que a Amazon faz? Nada. Ela guarda aquele arquivo, e aí quando a pessoa paga, ela dá o arquivo, envia o arquivo para a pessoa, e aí ela recebe aquele dinheiro, fica com 30% e repassa 70% para o autor. É assim que funciona a comercialização de e-books. Vamos imaginar que um pastor desses famosos venda cerca de 1000 livros por mês a R$20 cada um. E eu estou sendo bem generoso com os números. Quanto você acha que ele ganha só por um livro? 1000, 70%. Imagine. Esse mesmo pastor, ele tem 70 livros. Quanto você acha que esse homem ganha? O que você acha que ele vai ter muito cuidado com aquilo que ele escreve? Por quê? Porque ele tem um público fiel. Não fiel a Deus, fiel a ele. Eu gosto do que fulano escreve. Eu não vejo a hora de comprar o próximo livro. E eles fazem divulgação de cada livro, você já viu? Cada livro que eles fazem. Tem um até que o pastor John Piper, tem vários livros também, dezenas de livros escritos, o pastor John Piper. Ele fez a divulgação de um livro antes de lançá-lo, que é O Cristão e o Coronavírus. Não sei se o nome é esse mesmo, não? É um livro vermelhinho com a cruz na capa, assim. E aí esse livro distribuiu gratuito até que
teve um monte de gente que pegou, agora é vendido. A isca, agora vende. Eles aprenderam com quem isso? O irmão José, que frequentava o Shopping Barra, com certeza ele deve ter pego um monte de pedacinho de pretzel e ficava no segundo andar. Eu até sei onde é, que eu ia perto da Centauro. Tinha uma ilhazinha que vendia, não sei se vocês sabem o que é pretzel. É uma espécie de um pãozinho que eles tem vários, né? De canela com açúcar, com negócio bem gostoso. Viu? Ele é uma forma assim, tipo uma rosquinha em cima da outra, né? Aí fica uma moça assim, uma vendedora com a bandejinha, uns pedacinhos tudo pequenininho. E ela só dá um. Aí você tem que dar uma volta e voltar para pegar outro. Então, você vai pegando ali, aí você, rapaz, esse negócio é gostoso. Aí eu vou comprar um. Os supermercados diminuíram isso. Mas há muito tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, tinha no supermercado vários divulgadores que eles chamavam, né, de produtos. Então, quando lançavam um suco novo, eles contratavam, né, uma equipe que ficava lá com vários copinhos dando um suco. Mas suco é bom. Por quê? Porque ele gosta de você? Não, meu filho, porque ele quer que você seja um cliente dele. As igrejas são assim também. Olha que coisa louca. É assustador, irmãos. Assustador. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. É uma vergonha o que esses homens fazem. Eles pedem voto, eles pedem dinheiro. É uma vergonha o que eles fazem. Mas eles não veem isso. Porque a gente havia dito, eles são cegos. Mas se você tem uma visão espiritual concedida pela palavra de Deus, não é a visão espiritual desses que se dizem espirituais e não entendem nada do significado dessa palavra, mas você tem uma visão espiritual, uma visão bíblica, você olha para esses homens e você percebe a vergonha. Olha que coisa. Vergonha do que essas pessoas estão fazendo. Fica bem evidente. Até o ímpio olha e vê que isso não é de Deus. Alimentam-se do pecado do meu povo. Olha que coisa assustadora, irmãos. Eu vou até, na minha Bíblia, já vou grifar aqui. Alimentam-se do pecado. Então, uma igreja, para crescer, ela tem que fazer com que o povo que peque. Senão, ela não vai crescer. Se ela for pregar santidade, a tendência qual é? É diminuir. Ou crescer bem pouquinho, né? Crescer no que a gente chama do gota a gota, e ainda assim com dificuldade, mas quando top. Mas essas igrejas que crescem assim assombrosamente, está com 100 membros, daqui a pouco está com 300, daqui a pouco está com 400, daqui a pouco está com 1000, daqui a pouco tem 500 mil seguidores. Meu filho, tenha medo, viu? Tenha medo. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que é o pastor Paulo Júnior, que começou, meu filho, tão bonitinho, tão humildezinho, e hoje em dia é uma das pessoas mais soberbas que eu conheço. Quanto mais estes se multiplicam, eles se alimentam do pecado do meu povo. Aí talvez você diga, mas o pastor Paulo Júnior, ele prega muito santidade. Não, ele prega legalismo e orgulho. Você já viu que o pastor Paulo Júnior tem um orgulho dele mesmo? Só não percebe isso quem não presta atenção nas pregações dele. Ele tem um orgulho. Eu assisti uma pregação dele até antiga. Imagina as atuais, onde ele enaltece a si mesmo e a sua igreja. Eles dizem que eles tinham que a igreja dele tinha crescido porque eles oravam 6 horas. Você lembra dessa pregação? Era 2 horas pelo Brasil. Se eu estiver errado, você me corrige. 2 horas por Franca e 2 horas por quê? Pelo time de basquete dele? Não, não é pela igreja, né? Ele foi de basquete. Então, 2 horas pelo Brasil, 2 horas por Franca e 2 horas pela igreja. Aí eles fizeram isso durante um tempão, e aí a igreja deles cresceu por causa disso, porque eles oravam 6 horas. Então, se você quiser que a igreja cresça, é só você orar 6 horas. Será que é isso mesmo? Será que essa é a receita? Por que Jesus não colocou
horas, por qualquer motivo, o negócio ia funcionar. Então vamos imaginar que você torce para um time da 5ª divisão, ore 6 horas por esse time e ele vai ser campeão brasileiro dentro de pouco tempo. Será que é isso? Então, cuidado com o orgulho disfarçado de humildade. Cuidado com o orgulho disfarçado de santidade. Como é que o fariseu de Lucas 18 orava? De si para si mesmo. É o que a gente vê na pregação desse homem. Alimentam-se do pecado do meu povo. Você já viu o que o discípulo de Paulo Júnior é? Com certeza é uma pessoa que se veste bem e é uma pessoa extremamente legalista e interesseira. Tem que ter essas 3 qualidades, porque é isso que ele externaliza. Um homem que, como ele mesmo diz no testemunho dele, veio de uma família humilde, hoje em dia tem vida de rico e é uma das pessoas mais influentes do país. Não é somente do estado de São Paulo não, viu, irmão? Uma das pessoas mais influentes do país. Por conta dessa questão das mídias sociais, ele se tornou conhecido no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Eu disse para você? Falsas igrejas, grandes negócios. Uma pequena igreja de Franca fez com que esse homem se tornasse uma das pessoas mais influentes do Brasil em 2020. Você sabia disso? Se você pegar as pessoas mais influentes do Brasil em 2020, o nome dele está lá. Você sabia disso? Pois é. Então, e eles se alimentam do quê? Do pecado do meu povo. Quer ficar famoso, é só você olhar para a pessoa que está vivendo em pecado e dizer: fique tranquilo, Deus te ama. É assim. Ou então você ensina, você como diz, como está escrito no outro livro da Bíblia, se eu não me engano, no livro de Jeremias, tratam superficialmente da ferida do meu povo. Se você fizer isso, o pessoal vai gostar de você também. Tratam superficialmente da ferida do meu povo. Não. Você está com problema? Não, você ora 1 hora por dia e o seu problema vai ser resolvido. Você acha mesmo? Primeira coisa, às vezes eu fico com dúvida. Como é que ele cronometrava? Será que ele tinha um relógio? E dizia assim: quando bater 2 horas, a gente para de orar. É até engraçado, né? Se não fosse triste. De 2 em 2 horas a gente muda, viu? É um relógio. Sabe quem tem isso também? Aqui na Bahia? O pastor, sargento Isidoro, né? Tanto título, né? Ele lá tem relógio de oração do doutor Jesus, onde até homicídios lá dentro tem. Espancamento, tudo isso. Como é o nome do centro? Doutor Jesus. Tem lá um relógio de oração, onde as pessoas são obrigadas a ficarem de joelho lá. Você acha que as pessoas estão orando? Elas estão lá de joelho. É como tem um centro de recuperação aqui na Pituba, que o pessoal precisa ficar de joelho. Quem já ficou lá? Doutor Gilson, né, que chama. Você já ficou? Tem que ficar de joelho quanto tempo? 2 horas, todo dia de manhã, né? Tem que ficar de joelho. Meu filho, desde quando fica de joelho santifica alguém? Na época do meu pai, o pessoal ficava de joelho no milho. Mas não era para santificar, não, era castigo. Sabe, as igrejas evangélicas estão virando isso. Você sabia que você ensinar isso para alguém é pecado? Faz o seguinte: você está com problema? Então você ora. Esses dias outro dia eu ouvi uma frase, né, fora do contexto, com certeza, dizendo assim: oração é um remédio para tudo. Eu não sei. Meu irmão, se você tiver com dor de cabeça e você tomar Imosec, vai melhorar a sua dor de cabeça? Todos vocês sabem que Imosec é para problemas estomacais, né? Quem está com diarreia toma Imosec, não é isso mesmo? Vai melhorar a sua dor de cabeça? Vamos imaginar que você está com uma pneumonia. E aí você toma um remédio para gases. Você vai ficar bom? Então, vamos imaginar que você está orando.
mas você está orando contrário à palavra de Deus. Você está agradando a Deus ou suscitando a ira dele? Você sabe que a sua oração está agradando a Deus? Me diga aí. Algum de vocês, por acaso, já passou por um livro da Bíblia que o título, se eu não me engano, é Provérbios? É bem legal esse livro. Ele diz que a oração de quem está com os seus ouvidos para a lei de Deus é o quê? É o quê? Abominável. Você sabia que tem oração que Deus fica irado em ouvir? Como é que você diz que oração é remédio para tudo? Eu não sei que oração é assim. Você se lembra do fariseu que eu falei para vocês de Lucas 18? Ele foi fazer o que no templo? Ele foi orar. E a oração dele subiu? A oração dele justificou ele? Não. A oração dele era de si. Era assim mesmo. Então quando a gente olha para isso, irmãos, o que a gente percebe nessas igrejas muitas vezes legalistas? Igrejas que produzem pessoas orgulhosas com o seu próprio resultado. Ah, você não sabe, eu sou uma pessoa, sabe que... Não, não sei se eu sou o quê. Você está me dizendo que você é, já perdeu todo o benefício. Pelo menos foi o que Jesus ensinou. Alimentos do pecado do meu povo. E tem um pecado que as pessoas sempre se esquecem dele. É o pecado de estimação de Satanás. José falou para a gente na terça-feira. É o orgulho. Esse pecado pegou Pedro na noite da Santa Ceia. Ah, Jesus, ainda que todos te neguem, eu não te nego. Ó, bonito ouvir isso, né? Mas isso era o quê? Orgulho. Deus se agradou dessa confissão? Por isso que quando Jesus vai tratar Pedro, Jesus está tratando o que de Pedro? O orgulho. Vai no Evangelho de João, no finalzinho, Evangelho de João 21. E aí, Pedro, você me ama mais do que os outros? Você já percebeu? Você disse, não foi, Pedro? E me ama mais do que os outros, né? Você me ama mais do que os outros, Pedro? Ô, Jesus, eu gosto muito do Senhor. E aí, Pedro, quer dizer que você me ama mais do que os outros, Pedro? Jesus, eu gosto muito do Senhor. Então, Pedro, quer dizer que você gosta muito de mim, né, Pedro? Eu disse, rapaz, eu não vou cair nessa cilada não, viu, Jesus? De confiar no meu coração enganoso, não. O Senhor é que sabe se eu gosto ou se eu não gosto, Jesus. Como é o nome disso? Humildade. Que é o oposto do orgulho. Então, quando um crente sabe, eu vou pisar na cabeça jamais, eu vou fazer, eu vou acontecer, meu Deus, ele está ladeado de Lúcifer e de Apolion. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por quê? Uma igreja santa, irmãos, não seguirá falsos mestres. Por isso que eles não podem fazer com que vocês se tornem cristãos verdadeiros. Aí eles têm que produzir coral, encontro de casais, congressos, palestras, todo tipo de entretenimento para que você não foque na sua vida espiritual aos pés da cruz. Quem é você aos pés da cruz? Não quero saber quem é você aqui diante dessa plateia, não. Quem é você aqui, aos pés dessa cruz, diante de Cristo crucificado? Quem é você? Eles não querem que você olhe para a cruz de Cristo, porque é lá na cruz de Cristo, aonde todos os nossos fardos caem, aonde a gente recebe uma armadura, pergaminho da justificação. Eles não querem isso. Então eles vão produzir todo tipo de entretenimento.
para que o povo fique distraído com as coisas religiosas. Aí tem lançamento de livro, tem debates teológicos, tem roda, né? Mesa redonda, mesa quadrada, é todo tipo de coisa que você imaginar, eles vão produzir para que você não olhe para o seu relacionamento com Deus, que você fique distraído com assuntos secundários. É isso que essas falsas igrejas produzem. Por isso, como é o povo, assim é. E você acha que o povo acha ruim entretenimento? E nada, meu filho, eu estou esperando o próximo retiro do ano que vem. Tomara que esse ano do coronavírus saia logo. Para no ano que vem, a nossa igreja, a igreja deles, né? Tem um retiro espiritual que eles tiveram no carnaval desse ano. Não é assim? Igreja evangélica faz o que no carnaval? Me diga aí. Retiro. Aluga uma casa de praia, aluga algum resort, e aí vai lá, e tem aquela festa, aquela coisa toda. Que alegria! Como é bom ser crente. Crente? Você é crente? Nem sabia. Por isso, assim como é o povo, é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Você sabia, irmãos, que um dia você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer? Eu também, todos nós. Comerão, mas não se fartarão. Olha que coisa. A ideia é: ninguém pode satisfazer o homem, a não ser aquele que o criou. Não adianta. Há milênios o homem tem procurado algo que preencha o vazio que está na sua alma. Só Cristo pode. Por isso que ele diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Só eu posso preencher. Ele olha para aquela mulher samaritana e diz: só eu posso saciar a sua sede. Você vai beber água, e daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter sede de novo. Mas eu posso saciar a sua sede de maneira definitiva. Eu posso satisfazer você, mais ninguém. E aqui ele está dizendo: não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade. Não é isso que a gente vê, irmãos? Homens e mulheres sensualizando na igreja. Você vai ver, né, desfiles de moda, youtubers cristãos, né, falando e fazendo coisas assim abomináveis. Pessoas dizendo como deve ser um namoro santo. Eu posso facilitar a vida de vocês. Sabe como é um namoro santo? Inexistente. Não existe namoro santo. Quando você está solteiro ou solteira, ora a Deus. Deus então vai enviar alguma pessoa para que você possa ser uma só carne com essa pessoa até que a morte os separe. E aí vocês vão se casar. E vão se suportar até que a morte os separe. Aí você percebe na igreja. Alguns irmãos aqui sabem disso, já viram isso como eu já vi. Pessoas que já namoraram com 4, 5 pessoas da mesma igreja. O que você acha que Deus pensa disso? Que brincadeira é essa? Amor santo? Não existe. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. A ideia é: vocês vão sensualizar, mas vocês não vão procriar. Então não vão permitir que a malignidade de vocês vá adiante. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Já quero concluir, irmãos. A sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. Olha o que é que tira o entendimento.
O que é que tira o entendimento? A sensualidade. A sensualidade, a imoralidade que impera em grande parte das igrejas hoje. O que foi que estava acontecendo em Coríntios, irmãos? Um homem estava se relacionando com a mulher do seu pai. Todo mundo da igreja sabia. E ninguém fazia nada. Não, fazia não. Aqui não. Já entreguei tal homem a Satanás, para que o corpo sofra e a alma seja salva. A sensualidade, o vinho. A ideia de vinho aqui, irmãos, não é simplesmente o fato de se embriagar, é se entregar a um tipo de alegria que não é santa. Qualquer tipo de alegria que não seja uma alegria que glorifique a Deus é uma alegria diabólica. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Alguém aqui já foi no estádio de futebol? Eu já fui. Quando eu era pequeno. Depois, assim, quando eu era na minha época de faculdade, eu cheguei aí. Mas depois não, teve um tempo que eu não fui. Né? Mas você, que já foi no estádio de futebol, você conseguiu ficar 1 minuto sem ouvir um palavrão? Você consegue? 1 minuto sem ouvir um palavrão? Consegue? Você conseguiu fazer, glorificar a Deus dentro daquele lugar? E aí? Está fazendo o que lá? Mas essa é a minha alegria. É o quê, rapaz? É a sua o quê? Alegria. Eu pensei que sua alegria estivesse nas coisas de Deus, você não é regenerado. Então, quando ele está dizendo aqui o vinho, é justamente essa ideia. É como o irmão José comentou com a gente há algumas semanas atrás, a falsa igreja que ele iniciou a caminhada. Na semana que ele saiu da falsa igreja, ia ter a boate gospel. Você acredita que pode existir uma boate gospel? Um monte de jovens com som alto, pulando, gritando, se entregando à imoralidade, para a glória de Deus. Pode existir um ambiente assim? Não, mas a maldade está no olho de quem vê. Como é a história, meu filho? Então a ideia é: não vos embriagueis com vinho que produz dissoluções e contendas, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. A gente tem visto cada vez mais a igreja como a igreja dominada pelos Nadabes e Abiús. Sabe quem são? Você sabe quem é Nadab e Abiú? Quem são? Os filhos. O que foi que eles trouxeram? Fogo estranho. A igreja está cheia de fogo estranho. Fogo estranho é todo tipo de adoração que não é prescrita por Deus. Deus não disse para você completar a obra dele. A obra dele é perfeita. Deus disse para você obedecê-la. Não é para você trazer fogo estranho. Não é para você dizer um culto mais alegre. Eu já frequentei uma igreja que tinha 2 palhaços. A gente tinha até o DVD, né? Mas vocês eram pequenas, elas não vão se lembrar não. Elas eram bem pequenininhas, graças a Deus. Obrigado, Pai. Elas eram bem pequenininhas, 2 palhaços que pregavam para crianças. Era pipoca e não sei o que. Os 2 eram um casal. Eles pregavam para crianças. Na Igreja Batista ali dos Vales. Não sei se eles continuam lá, até porque essa igreja entra e sai gente toda hora por causa do dinheiro. Então aqui você tem que tomar muito cuidado, irmãos. Que tipo de alegria você tem buscado na sua vida? Você já ressuscitou com Cristo. Busque as coisas que são do alto. Aqui na nossa congregação, irmãos, a gente tinha, eu não sei se tem ainda, né? Eu particularmente não participo. Tinha um jogo de futebol
A gente chegou até a jogar algumas vezes, o irmão Quinho chegou a jogar, o irmão Colinho, o José. Mas eu particularmente percebi que aquele momento não estava servindo para a glória de Deus. Uma das pessoas que chegaram a se dizer pastor aqui, teve uma disputa um pouco mais acirrada com o outro, e ele queria praticamente sair na mão com a pessoa. Imagina. Um lugar que era para alegria. Não, mas você entrou pela maldade, pegou minha canela, pegou meu não sei o quê. Chega, meu filho, perdoe. Eu perdoo, depois eu vou te contar. Então, meu filho, se não pode ser feito para a glória de Deus, corte. O que Jesus falou? Da mão, do pé, do olho. A alegria que tem sido, que é acontecido na sua vida para a glória de Deus, não é? Corte. Você consegue fazer o que você está fazendo hoje para a glória de Deus? Faça. Não precisa sair do seu trabalho. Glorifica Deus no seu trabalho. Mas você não consegue glorificar Deus no seu trabalho? Saia dele. Você não precisa deixar de ir para a sua academia, de jogar o seu futebol. Agora, se você é desses que quando uma pessoa te dá um empurrão, você fica nervoso, quer descontar, então você não vai jogar mais. Mas se você toma um empurrão e diz para a pessoa: ô meu irmão, eu te perdoo, ó que glória. A pessoa te dá uma entrada, meu filho, quebra o seu tornozelo e você dá um abraço na pessoa. Aí joga embora, meu filho, e glorifique a Deus, vá lá. Mas se você não consegue fazer isso, então não faça. A questão não é por isso que Paulo fala em Coríntios. A questão não é propriamente aquilo que você faz, mas se você consegue fazer para a glória de Deus. Você consegue? Por isso que Paulo diz em Coríntios: nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Nada me é proibido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, por exemplo, agora a gente está vendo como os cristãos, eles amam liberdade. Por quê? Porque eles estão presos dentro de uma casa e estão ficando loucos. Imagine se você estivesse numa prisão na Eritreia. Você sabia que hoje existem mais de 10 mil cristãos nesse país chamado Eritreia, e eles estão presos, não é em parede não, em containers. Esses containers que você vê, né, que muitas vezes carrega carga. Imagine um calor dentro de um ambiente desse meio-dia. Eles estão lá dentro. Eles estão lá dentro, a prisão é em containers. Sabe por que eles estão presos? Eles são crentes. Eles podem sair. Sabia disso? É só negar a Cristo. Eles podem sair a qualquer hora. É só negar a Cristo. E tem cristão que vem para mim e quer justificar o ficar escondido embaixo da cama com medo do coronavírus. Ele vai procurar fazer, vai. Como uma pessoa essa semana disse, né? Na frente das minhas filhas, que eu devia procurar trabalho. Eu não preciso procurar trabalho porque eu tenho chamado. Eu fui chamado para chamar outras pessoas para o céu. Nada. Glória a Deus. Nada vale mais do que isso. Muitas pessoas, como disse copiando um evangelista que eu li, muitas pessoas podem falar da minha aparência. Era um evangelista de um desses países no Oriente. Ele teve algum tipo de acidente, então ele tinha uma aparência assim, sem marcas. Seu rosto era disforme. Muitas pessoas faziam chacota, escarneciam dele, mas ele pegava o evangelho verdadeiro com tanta entrega e fidelidade. E algumas pessoas vinham e diziam: como você é feio, como você é horroroso.
Disseram isso de Paulo também, sabia? E ele dizia, você pode falar da minha aparência, mas eu posso garantir para você que os meus pés são formosos. Isso traz paz ao coração de um homem que foi chamado para ser médico da rainha da Inglaterra e preferiu ser pastor de uma igrejinha no país de Gales. Todos vocês sabem quem é Marco Aurélio. Glória a Deus. Eu fico imaginando hoje John Bunyan vendo as pessoas ganharem dinheiro com o livro que ele fez para edificar a vida de pessoas. Um família pobre que viveu uma vida humilde, que passou 12 anos preso em uma prisão em Bedford. Sua família só não passou necessidade por conta da graça de Deus, que fez com que muitos irmãos ajudassem a sua família. Tinha 4 filhos. Quando ele passou esses 12 anos preso, sem poder trabalhar e fazer nada, para sustentar a sua família. E aí nós vemos agora editoras ganhando dinheiro com o livro que ele escreveu. Então a gente fica assustado. Isso é a realidade evangélica. O mosto. Mosto, irmãos, é uma espécie, é aquela parte mais dura do vinho, que tem mais álcool. Tira o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Olha o que o povo busca, irmãos. O que o povo busca? O povo busca, irmãos, gurus e não pregadores da verdade. O Senhor não disse que eu tinha que ser seu guru. Ele disse que eu tinha que pregar o Evangelho para você. Mas as pessoas querem o quê? Gurus. Quem são os gurus? Os gurus são aqueles que dão as receitas de sucesso. Isso é um guru. Seu casamento está com problema, eu vou lhe dar uma receita aqui. Vem cá, você vai pegar 5 folhas de arruda, Se você for de uma determinada religião, ele vai fazer nessa pegada, Na pegada crente, como é? Você vai para um congresso de casal, lá de tal igreja, tem um ministério chamado Felizes para Sempre, vai se inscrever, vai fazer o curso direitinho, seu casamento vai se restaurar. Você é um guru. Você é um empresário, você está para quebrar. Você vai aqui fazer essa receita, 10 passos para você ser um empresário cristão de sucesso. Você é um guru. O que o povo quer na igreja evangélica? Guru. O Senhor disse que a gente tinha que pregar a verdade. Cristo e este crucificado. É isso que a gente faz. Mas as pessoas não querem isso. Porque o espírito de prostituição os enganou. Olha o que enganou a igreja. O que é que tem enganado a igreja hoje? O espírito de prostituição. Prostituição fala de você se vender. As pessoas têm se vendido. Como? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantas pessoas têm vendido a sua comunhão por Deus por menos do que 30 moedas de prata? A prostituição de vocês os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, os choucos e dos terabins, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Não castiguei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. E eu quero concluir aqui, se Deus permitir, amanhã nós vamos iniciar de novo de Malaquias 2. Mas eu queria terminar nessa frase aqui, de Oséias 2,14. O povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Você já imaginou? Eu não sei se vocês, eu já vou até fechar aqui a Bíblia. Todos vocês que estão aqui, os mais velhos, As crianças não vão se lembrar, até bom.
Teve um evento alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, numa boate no Rio Grande do Sul, chamada Boate Kiss. Não sei se vocês se lembram. Aquela boate, ela estava tendo um show naquela noite, se não me engano, de rock, alguma coisa assim. E a banda que tocava, ela fazia uma espécie de show pirotécnico, né? Soltava fogos de artifício. Mas naquele dia, naquela noite, perdão, alguma coisa estava errada e houve um incêndio. E vocês sabem, não sei se vocês chegaram a viver na impiedade, infelizmente eu cheguei. E nessas casas de show, elas têm um ambiente todo forrado com material que é para que a acústica, né, fique para dentro. Então, tudo escuro, tem todo aquele ambiente para agradar as pessoas que buscam esse tipo de prazer pecaminoso. Então, aquele material que forrava o teto e até as paredes, né, era um material altamente combustível e que produzia uma fumaça tóxica. Então, quando aquele incêndio se inicia, ele se propagou rapidamente. E como se não bastasse as chamas, desesperando aquele povo, tinha essa fumaça tóxica que quem inalava ficava tonto e morria. E a saída, junto ao letreiro, né, luminoso de saída, tinha um outro letreiro luminoso que era para o banheiro. E a porta da saída e do banheiro eram muito próximas. Então as pessoas naquele desespero, eles viam, e quando eles olharam aquele letreiro, eles nem leram saída, eles viram o letreiro, senão aqui é a saída, e aí eles entravam, mas ali era o banheiro. E quando eles tentavam voltar, eles não conseguiam, porque um monte de gente estava entrando junto com eles, e o lugar onde eles encontraram mais corpos foi naquele lugar, naquele banheiro. Quase uma centena de pessoas morreram naquele lugar. Porque eles correram para aquele ensinamento. Eles achavam que era a saída, que iria salvá-los daquele fogo e daquela fumaça, mas não era, era o banheiro. E do banheiro não tinha nenhum saída. Eles entravam e morriam lá mesmo. Aí eu quero te perguntar, irmãos, aquilo que deu início à nossa mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem de hoje. Onde é que a gente está andando? Onde é que a gente está correndo? A gente percebe que a gente vive num mundo que está todo mundo com pressa. Não sei se você já notou isso. Todo mundo está com pressa. O motorista de ônibus está com pressa, eu não sei porquê, porque ele tem um horário para cumprir. Mas ele está com pressa. Acho que ele quer chegar de novo no fim de linha para poder continuar o jogo de baralho. Que ele deixou parado o jogo de dominó. Eu moro lá em Recife, eu morei em Recife uma época, na casa dos meus avós. E a casa do meu avô era uma casa de esquina, assim, bem grande. Na frente da casa do meu avô ficava o fim de linha. De uma linha de ônibus lá do bairro, lá do Ipicé. E eu convivi muito, porque lá tinha aquelas coisas, né, de vender, tinha quadra de futebol, então eu convivi muito naquela pracinha ali e via os motoristas. Então todo motorista gostava de quê? De fazer o percurso o mais rápido que pudesse, para poder chegar no ponto e ter um tempo para ficar com os outros, batendo papo, fazendo, né? Porque parece que eles têm uma quantidade de viagens que ele tem que dar. Então quer ver um motorista indignado, é quando ele perde tempo, ele chega lá, né? Então, porque ele tem 2 horas para fazer aquele percurso, né? Vamos imaginar. Aí ele quer fazer aquele percurso em quê? 1h30, porque ele tem meia hora para ficar lá, batendo papo, né? Conversando. Você percebe que todo mundo com pressa, irmãos, até quem não devia estar com pressa. As pessoas às vezes já acordam agoniadas. Você já viu dona de casa? Já acorda aparecendo, meu filho, que tem que varrer a casa, porque senão, não, tem que varrer. Porque você tem que varrer a casa agora. Não, que se eu não varrer, a sujeira vai ficar aqui em cima. Você já viu alguma casa com a sujeira aqui em cima? Eu nunca vi com a casa aqui em cima de poeira. Não tem que lavar essa roupa, porque senão a trouxa vai ficar... Marca. Nossa.
Você está ansioso por quê? Você sabe se você está indo para a direção certa? Você sabe? Cuidado, irmão, porque nessa pressa a gente pode estar correndo em direção errada. Quantas pessoas estão correndo na direção errada? Os irmãos aqui do CAC que a gente ama. Quantas pessoas aqui, agora a gente está com poucas pessoas, a gente já chegou a ter 25 pessoas aqui do CAC. Uma vez só. A maioria das pessoas que entra aqui no CAC, a primeira coisa que quer tirar uma carteira de trabalho, tirar uma documento de identidade, dar entrada em algum tipo de benefício. Por quê? Você tem que correr, tem que investir. Por quê? Isso também para as demais pessoas que congregam aqui conosco. Está todo mundo apressado, todo mundo pressa, inclusive para terminar logo tudo. Está chovendo aí. Coitado do irmão que foi de moto e agora? Irmãos, escreva o que eu vou te dizer agora. Toda decisão que você tomar ansioso, de maneira apressada, vai fazer aquilo que você quer na casa. Toda decisão. Eu não conheço uma pessoa que tomou uma decisão de maneira ansiosa e apressada que pode dar o testemunho de que aquela decisão trouxe algum tipo de benefício para a sua vida. Entendeu? Eu estou falando de forma espiritual. Você pode tomar uma decisão de ter algum tipo de benefício material, mas isso não significa em absoluto que você está em comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer durante o seu dia, de manhã, meio-dia, de noite, por isso que as pessoas, os judeus, no Antigo Testamento e até no início da igreja, eles tinham um hábito de orar 3 vezes ao dia. 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. A ideia de oração 3 vezes ao dia é a ideia de que examinar o homem a si mesmo. Então, de manhã eu começo o meu dia. Senhor, para onde é que eu vou andar? Aí vamos imaginar que você parou meio-dia. Você acordou 6 da manhã, meio-dia você andou 6 horas. Eu falo andar, irmãos, você pode ter andado 6 horas do seu trabalho, você pode ter andado 6 horas para a sua casa. Quem está andando? Então, 6 horas até meio-dia. Meio-dia, irmão, pare e pense. Essas 6 horas que você andou, foi para perto de Deus ou para longe? E agora? 6 horas, de meio-dia, 6 da tarde. E aí, você andou para onde? Aí vamos imaginar que você chega em casa e vai dormir 10 da noite, 11, meia-noite, sei lá. Bom, você precisa analisar. Porque tem um monte de gente que está vivendo essa situação que eu disse para você. Está todo mundo correndo, mas está correndo para onde? Para a perdição. Pare com isso. Pare de amaldiçoar você mesmo. Quebre toda a aliança que você tinha com as trevas essa noite. E faça pela primeira vez um compromisso com Deus, de andar de acordo com os princípios dele, não com os princípios do mundo. Por isso que na nossa congregação, a gente não se preocupa com quantidade de gente, mas a gente se preocupa com a gente que está aqui e ser realmente gente de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos, a esse autoexame que é tão necessário, à luz das Escrituras. Que tipo de caminhada a gente tem feito, irmãos? Porque só existem duas. Tem pessoas que estão caminhando, mas não é do céu. Elas até acham que é do céu. Em teu nome, Senhor. Em meu nome. Eu também te conheço. E o mais assustador para mim é uma pessoa que tem dúvida, ou melhor, que muitas vezes tem certeza que o que está fazendo desagrada a Deus e ela continua fazendo aquilo. Eu digo, rapaz,
precisa muita obstinação. Como a gente vê aqui, quantos profetas o Senhor enviou para a nação de Israel? Quantos profetas? E o povo, de maneira obstinada, continuava com as mesmas práticas. Por isso, irmãos, preciso que eu e você, ousadamente, marchemos na contramão do mundo. Eu quero convidar você nessa noite, não para fazer uma aliança comigo, mas todos nós fazemos um compromisso com o Senhor, de que nós andaremos em comunhão com Ele, mesmo que isso signifique nos opor a pessoas que amamos, mesmo que isso signifique cortar relacionamentos na nossa vida, mesmo que isso signifique esmurrar o nosso próprio corpo, que a gente se comprometa hoje a andar mais perto de Cristo. É onde nós devemos andar, pois é pelas suas pisaduras que nós andamos em segurança. Ó Senhor Jesus, nos ajuda na noite de hoje. Eu oro pela vida dos meus irmãos que vão voltar para casa, Senhor, no meio dessa chuva. Ajuda eles a chegar em casa em segurança, Senhor, em nome de Jesus, irmãos amados, que vêm de longe, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ó meu Deus, quantos outros moram mais perto que não vieram, mas esses que vieram, Senhor, são Teus, guarda-os em Teu nome. Cada um deles que está aqui, Senhor, irmãos e irmãs que vieram aqui, ouvindo a Tua palavra, foram santificados por meio delas, levam-nos em paz. Ajuda os meus irmãos de cá a aproveitar, Senhor, cada segundo nesse lugar, cada momento de estudo, de pregação. Ó Deus, que nós possamos entender e sem o conhecimento correto, tudo o que fazemos é errado. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizar aquilo que de fato tem valor. Se conhecer a Deus não é a nossa prioridade, o que é então? Ó Deus, livra-nos de toda loucura que é dar primazia às coisas do mundo, que fazem oposição a Deus. Ó Senhor, nos ajude. Dá-nos uma visão espiritual cada vez mais clara e firme. Os Teus princípios sejam os fundamentos da nossa fé. Que não venhamos andar, Deus, seguindo doutrina de homens, mas que cada vez mais nós possamos seguir de pé aquele que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, e nos despede em paz. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de perguntar a você mesmo para onde você está indo.